Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, livro Inteligência Artificial, do Stuart Russell e Peter Norvig. É a parte 2, já tem a primeira parte, e agora eu vou falar de outros aspectos abordados pelo livro, mais as questões filosóficas envolvendo a inteligência artificial, né? Então, a asserção de que as máquinas talvez possam agir de maneira inteligente, ou quem sabe agir como se fossem inteligentes, é chamada hipótese de IA fraca. Então, a máquina age de maneira inteligente ou como se fosse inteligente. A asserção de que as máquinas que o fazem estão de fato pensando, em vez de simular um pensamento, é a chamada IA forte. Muitos afirmam que, mesmo passando pelo teste de Turing, uma máquina poderia estar apenas simulando o pensamento. Em 1949, Turing citou o professor Geoffrey Jefferson, em que diz que somente quando uma máquina conseguir escrever um soneto ou compor um concerto em consequência de ter pensado e sentido emoções, e não pela disposição aleatória de símbolos, poderemos concordar que a máquina vai se equiparar ao cérebro, isto é, se ela não está apenas a escrever, mas souber que escreveu. Turing chama esse argumento de consciência, a máquina estar ciente de seus propósitos, estados mentais e ações. Nesse momento, quando a IA forte for atingida, não haverá como distinguir um pensamento real de um artificial. O Norvig chama a atenção que essa transição semelhante ocorreu em 1848 com a síntese da ureia. Antes disso, a química orgânica e a química inorgânica eram empreendimentos distintos, e muitos pensavam que jamais seríamos capazes de sintetizar uma matéria orgânica, e conseguiu fazer com ureia. Hoje não há mais como distinguir a ureia artificial da ureia orgânica, né, que se conhecia no passado. Com relação ao pensamento, a gente ainda não atingiu o nosso 1848, tá? As simulações de computador, elas ainda são distintas do pensamento. Edsger Dijkstra, ele diz que a questão de saber se as máquinas podem pensar é tão relevante como a questão de saber se os submarinos podem nadar. Então, de certa maneira, ele ridiculariza um pouco essa questão. Para ele, essa questão está deslocada. Para Turing, mais importante do que responder à pergunta se as máquinas podem pensar é se as máquinas podem passar por um teste de inteligência comportamental. Por isso ele inventou o chamado teste de Turing. Segundo Turing, 1936, e Gödel, 1931, certas questões matemáticas são, em princípio, insolúveis para sistemas formais específicos. Então, filósofos como Lucas afirmam que o teorema de Gödel nos leva a concluir que as máquinas são mentalmente inferiores aos seres humanos, porque as máquinas são sistemas formais limitados pelo teorema da incompletude, enquanto os seres humanos não têm tal limitação. Bom, o Norvig ele vai questionar esse argumento do Lucas, né? O Penrose, então, partindo dessa questão de que há uma diferenciação entre computadores e cérebro que insuperável, né? Então ele acredita que essa limitação das máquinas se explica porque o cérebro humano opera segundo leis da gravitação quântica. A gravitação quântica é um mundo puramente teórico, modelo teórico, que ainda não foi explicado experimentalmente. Ela pretende unir duas teorias que, em princípio, não são compatíveis, a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral de Einstein. Para isso foi criada a figura do graviton, que é algo que não se sabe como é, mas que seria a ponte entre essas duas teorias. Então, tudo isso ainda está no campo da hipótese. Segundo Penrose, a gravitação quântica poderia explicar o funcionamento do nosso cérebro, a consciência. Lucas, ele afirma então que o teorema de Gödel nos leva a concluir que as máquinas são mentalmente inferiores aos seres humanos, porque as máquinas são sistemas formais limitados pelo teorema da incompletude de Gödel, enquanto seres humanos não têm tal limitação. Bom, o Norvig vai questionar isso. Primeiro, o teorema da incompletude de Gödel se aplica a sistemas formais
poderosos, o que inclui as máquinas de Turing. Porém, os computadores atuais eles são limitados, mais limitados do que uma máquina de Turing ideal. Logo, eles não estariam sujeitos ao teorema da incompletude de Gödel. Segundo, mesmo o ser humano não consegue saber se a seguinte sentença é verdadeira, pois traz uma contradição. Considera a seguinte sentença: Lucas não pode afirmar de forma consistente que esta sentença é verdadeira. Se eu disser que essa sentença é verdadeira, eu estou me contradizendo, porque afinal ele está contradizendo o que está dizendo na sentença. A mesma coisa se disser que foi falsa. Então, existe uma sentença que Lucas não pode afirmar de forma consistente. Então, temos aí uma limitação aí na lógica da própria mente humana, né? Então, ainda que aceitemos que os computadores tenham limitações sobre o que podem provar, não existe nenhuma evidência de que os seres humanos sejam imunes a essas limitações. Não há como provar que os seres humanos não estão sujeitos ao teorema da incompletude de Gödel. Essa frase daí, que é logicamente inconsistente, parece sugerir que a gente é sujeito à limitação do teorema da incompletude de Gödel. Uma das críticas mais influentes e persistentes da inteligência artificial como empreendimento foi levantada por Turing, com o argumento da informalidade do comportamento, ou seja, o comportamento ele é complexo, muito complexo para ser capturado em qualquer conjunto simples de regras. E como eles nada mais fazendo do que seguir um conjunto de regras, eles não podem gerar comportamento tão inteligente quanto os humanos, né? Os computadores, eles simplesmente seguem regras. Então, eles não poderiam gerar um comportamento tão inteligente quanto o dos humanos. Tal complexidade impede que se possa reunir todo o conjunto possível de regras lógicas no computador. Esse argumento foi desenvolvido também por Hubert Dreyfus, em 1972. Então, o aprendizado de redes neurais é uma forma de aprendizado supervisionado que exige a identificação das entradas relevantes e das saídas corretas no conjunto de treinamento. Então, você vai treinar a rede neural, você fornece o conjunto de dados e nesse conjunto de treinamento você já dá as respostas. Então, esse aprendizado, ele exige um treinador humano, ele não é autônomo, né? Isso é o Dreyfus aí se referindo a essas limitações. No entanto, hoje em dia, as redes neurais elas já têm redes que aprendem com autonomia, sem a necessidade de um professor. A própria rede ela faz técnicas de clusterização, elas identificam os objetos a serem classificados por meio de um aprendizado não supervisionado ou um aprendizado por reforço. Segundo John Searle, ninguém supõe que uma simulação de computador de uma tempestade nos deixará molhados. Então, por que alguém, de seu juízo perfeito, iria supor que uma simulação de computador equivale a processos mentais? O Norvig ele replica essa crítica, que ele diz o seguinte: olha, se você usar um simulador que você coloca lá um atuador para aspergir água, você poderia sim ficar molhado. Então ele diz que essa crítica do John Searle não se aplica. Segundo uma teoria dualista, mente e corpo existem em reinos separados, são coisas totalmente distintas. Então eu posso ter uma determinada mente, meu cérebro, uma mente, eu posso imaginar N situações e meu cérebro, fisicamente, é idêntico. Nas duas situações, eu tenho o cérebro idêntico, reações químicas, é tudo igual, né? E eu tenho situações diferentes. Então eu separo corpo e mente. Descartes, ele deu partida para essa visão dualista quando ele visualizou o homem como uma máquina. Bom, a teoria monista, por outro lado, entende mente e corpo como único.
onde os estados mentais são estados físicos. Cada estado mental corresponde a um estado físico. Então, se eu tenho uma sensação, né, de sofrimento, uma sensação de prazer, né, as duas sensações que eu estou tendo, a sensação de medo, essas sensações todas, elas estão associadas a alguma reação química no meu cérebro. Então, são estados físicos diferentes. Então, não existe essa independência entre o estado mental e o físico. Isso é a teoria monista. Tudo tem que ser visto como uma coisa só. Então, se de fato cada estado mental corresponde ao estado físico, teoricamente seria possível montar lá uma rede neural lá que simulasse o meu estado mental. Bastaria reproduzir esses estados físicos. Segundo o funcionalismo, um estado mental é qualquer condição causal intermediária entre a entrada e a saída. Um software poderia ter os mesmos estados mentais de uma pessoa, de uma mente. Suponha que, por hipótese, fosse possível substituir a rede neural de um cérebro pelo equivalente dele em software. Estou usando essa teoria funcionalista, né? Então, eu poderia ser capaz de trocar o cérebro por um software. O comportamento externo do indivíduo ele permaneceria inalterado durante e após a operação, segundo Hans Moravec. Para ele, a consciência permaneceria inalterada. Ele é um funcionalista, né? Teoria funcionalista. Para outros, como John Searle, não. Quando você fizesse isso, a consciência desapareceria. Riscos da IA forte. Então, só terminando, essa questão da mente e corpo não está resolvida, tá? Essas duas, o que aconteceria no caso desse experimento aí do cérebro é uma dúvida, não se sabe exatamente, está em aberto. Riscos da IA forte. As pessoas poderiam perder seus empregos para automação. Segundo, as pessoas poderiam ter muito tempo de lazer, você provavelmente teria de redefinir o papel do trabalho na sociedade. As pessoas poderiam perder o sentido de identidade, porque se minha consciência ela é reproduzida por uma máquina, então quem sou eu? Né? Isso teria um impacto comparável ao da teoria da evolução do Darwin. Quer dizer, o homem não é um animal especial, o homem é mais um animal entre outros tantos dos mamíferos. E como é que fica a minha individualidade? A minha individualidade ela pode ser reproduzida por um software, então causaria um impacto similar. Sistemas de IA poderiam ser usados para fins indesejados. A gente já está vendo isso. Robôs para uso militar com capacidade de matar. A questão da privacidade dos dados também. O uso de sistemas de IA poderia resultar na perda de responsabilidade. Sim, porque você acaba transferindo as decisões para o algoritmo. Você pode ter um algoritmo para decidir, por exemplo, crédito, se você vai dar crédito ou não para uma pessoa. Qual foi a regra que você usou? Não sei, está lá na rede neural lá. Depende do treinamento que você usou. Quem se responsabiliza por isso? É a rede? Quem decidiu foi a rede, não foi o engenheiro. Então essa questão da responsabilidade fica em aberto aí. O sucesso da IA poderia representar o fim da raça humana. Por quê? Porque você pensa, por exemplo, hoje se tem um mosquitinho te incomodando, você vai lá e mata aquele mosquito. Por quê? Porque aquele mosquito tem um nível de consciência muito menor que o seu, então você não tem problema em matar. Se você tiver uma máquina que tem um nível de consciência 300 mil vezes maior do que o nosso, ele vai nos achar um mosquitinho. Então ele pode muito bem acabar com a nossa raça. Então nessa questão surge uma definição de transhumanismo, né? A visão transhumanista é um movimento filosófico que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, alcançando as máximas potencialidades em termos de evolução humana, deixando em segundo plano a evolução biológica.
alcançando o patamar de pós-humano. Então você vai começar a ter um híbrido aí, não sabe se é humano, se é não humano. A singularidade tecnológica, ou seja, essa explosão de inovação tecnológica, ela nos permitiria transcender as limitações do nosso corpo e do nosso cérebro. Nossa mortalidade estaria nas nossas próprias mãos, nossa consciência poderia viver para sempre. Isaac Asimov, em 1942, quando ele escreveu os livros de ficção, ele estabeleceu aí 3 regras básicas que a robótica deveria seguir. Primeiro, um robô não pode ferir um humano ou, por omissão, permitir que um humano sofra algum mal. Segundo a lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe forem dadas pelos seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então é isso. Muito obrigado, então.